Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o planejamento da perícia. Primeiro, vamos conceituar planejamento. O que é esse tal de planejamento? Aqui me diz que planejamento é o ato de planejar, que consiste em estudar antecipadamente o cenário de uma ação ou atividade, definindo os objetivos a serem atingidos e identificando os meios, ações e estratégias necessárias para o alcance desses objetivos. Bom, esse é o conceito geral de planejamento. Agora, o que é o planejamento da perícia? O planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos na qual o perito estabelece os procedimentos gerais dos exames a serem executados. Bem, nós vemos que esse conceito de planejamento da perícia, ele é similar ao conceito de planejamento, tá? Um planejamento geral. Então, o perito, ao planejar uma perícia, ele precisa estabelecer um objetivo e definir quais meios, quais ferramentas ele vai utilizar para que esse objetivo seja alcançado. Nós falamos também, nós tivemos uma palavrinha bem interessante que é quesitos. E o que significa esses quesitos? Bom, quesitos são as perguntas, são os questionamentos que as partes e o juízo farão para o perito, né? Então, o perito ele precisa esclarecer, ele precisa sanar essas questões que foram levantadas, tá? Os quesitos, é muito importante dizer que os quesitos eles podem ser classificados de acordo com o nosso CPC, que é o Código de Processo Civil. Eles podem ser classificados de 3 tipos, né? Que são os quesitos preliminares, os quesitos suplementares e os quesitos de esclarecimento. Como o próprio nome já disse, os quesitos preliminares, eles são apresentados no início. No início da perícia, as partes, elas apresentam esses quesitos, né? As partes do processo, né? E o juiz. Eles vão apresentar esses quesitos e o perito ele precisa esclarecer. Os quesitos preliminares também eles referem-se, eles têm o prazo, na verdade, ele tem o prazo de 5 dias para ser apresentado, né, nas partes litigantes. Nós temos também os quesitos suplementares, que são os pontos, são as questões levantadas já durante a diligência. Então, nós temos os quesitos preliminares, que é logo no início, são os questionamentos levantados no início do processo, no início do trabalho do perito, e os quesitos suplementares, que são levantados quando o perito ele já está em diligência, preparando todo o laudo, preparando o laudo, na verdade, não todo, mas preparando o laudo, organizando esse laudo para apresentar. Então, são levantados esses quesitos suplementares. E nós temos também ainda os quesitos de esclarecimento. Esses quesitos de esclarecimento, normalmente, ele é apresentado em audiência, né? Surgiu alguma dúvida ou algum erro durante a perícia, e o juiz ele chama o perito para fazer esses esclarecimentos. Surgiu uma dúvida, o perito se apresenta novamente e serão respondidas as dúvidas que surgirem no momento da audiência, tá? Então, nós temos 3 quesitos. Quesitos preliminares, quesitos suplementares ou complementares, tá? Eles vão no decorrer da diligência, então eles vão complementar os quesitos preliminares, e nós temos os quesitos de esclarecimento, que quando podem surgir algumas dúvidas, e esses quesitos de esclarecimentos para sanar, para que não haja dúvida na tomada de decisão durante o processo. Tá bom? É muito importante deixar bem claro que esses quesitos, o juiz,
ele vai analisar todos os questionamentos que surgirem. E ele tem o poder de indeferir questionamentos que não fazem juízo ao caso, né? Que são quesitos que não têm relevância. Não tem relevância, o juiz analisa, não tem relevância, ele exclui do caso. Tá bom? Pessoal, eu espero que a gente tenha esclarecido essa questão dos quesitos. Esse é o primeiro momento em que nós vamos falar sobre o planejamento da perícia. No próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cronogramas, sobre a diligência propriamente dita, sobre os honorários do perito. Então, até a próxima, pessoal.